Oi, eu sou a Nara e começa agora mais um episódio do podcast CTA, que vai trazer insights para você partir para ação na sua estratégia de marketing. Hoje, a gente está aqui com o Felipe Cabrini, da Credit System, que vai compartilhar com a gente a experiência dele com a hiperpersonalização e a busca pela pertinência maior no dia a dia do cliente. Seja bem-vindo, Cabrini, tudo bem? Tudo bom, Nara, e contigo. Obrigado pelo convite e estar aqui com vocês hoje para falar de um tema tão importante como a hiperpersonalização. Tudo certo também. Vamos lá, para começar e deixar todo mundo na mesma página, o que é a hiperpersonalização e por que essa técnica ajuda a fidelizar clientes? Vamos lá, a hiperpersonalização hoje é algo extremamente importante para ser trabalhado no marketing, tá? Então, a hiperpersonalização hoje é cada vez mais você ser pertinente com o seu cliente, tá? Você conseguir estar no momento certo, na hora certa e no momento que o cliente deseja, batendo ali na sua porta, podemos dizer assim. Então, é um conjunto de análise de dados com as personalizações das comunicações. Então, a gente pode definir a hiperpersonalização dessa maneira. E quais são os principais desafios do mercado para chegar nessa hiperpersonalização e os desafios que você enfrenta? Vamos lá. Se eu estivesse falando um ano atrás aqui, os desafios seriam imensos. Assim, a gente fez muita coisa, a gente avançou muito rápido e muito bem em um ano. Mas os grandes desafios que eu posso falar que o primeiro é ferramentas, que são inúmeras que o mercado te sugere para trabalhar com a hiperpersonalização. Então, acho que vale uma busca aprimorada para ver qual que realmente melhor te atende, melhor vai trazer o benefício para o seu momento como empresa, principalmente. O segundo é o volume de dados, que é muito grande, ainda mais no mercado, vou falar pelo mercado financeiro, que é o mercado que eu atuo, dado pra caramba que a gente trabalha, então a gente tem que ter muito cuidado de como que a gente lida com ele, como que a gente vai realmente escolher o que a gente vai fazer para cada um desses pontos. E o último é o impacto financeiro, que ainda é algo muito caro, algumas ferramentas, algumas coisas, então você tem que estar muito bem estruturado para apostar aí. E se eu for falar um pouco da onde a gente partiu de toda a parte de segmentação e clusterização da nossa base. Então a gente segmentou ela por clusters de acordo com o ciclo de vida do nosso cliente. E você comentou que no segmento que vocês atuam, que é o financeiro, isso fica mais difícil porque vocês querem olhar para tudo. Você consegue dar um exemplo concreto de como vocês trabalharam a hiperpersonalização na Credit System? Hoje eu fico à frente da área de CRM, da área de marketing, e tudo começou dessa hiperpersonalização com a área de CRM, que é a parte de dados, tá? Então a gente começou fazendo toda a parte de segmentação, refazendo, né, uma parte de segmentação do cliente e também toda a parte de ciclo de vida. Então hoje a gente tem os ciclos muito bem definidos e cada cliente se enquadra dentro de cada um deles. Então isso é muito vivo, então ele vai migrando de um momento para o outro, daí que partiu toda a estrutura. E a partir daí sim você consegue fazer a personalização, levando para o cliente o que ele quer ouvir no momento que ele quer ouvir no canal. Então, por exemplo, a gente começou fazendo simplesmente qual canal que ele gostaria de se comunicar num relacionamento direto, que era o e-mail, o SMS, o push, o WhatsApp, onde ele queria se relacionar usando a inteligência artificial de uma plataforma que a gente utiliza. E agora a gente está no momento de personalizar dias e horários, além da ferramenta, os dias e horários que são melhores de acordo com a experiência do cliente em demais aberturas que ele tem nos canais. Então, acho que a hiperpersonalização parte daí, sem contar na parte de produtos, que aí acho que é uma outra conversa que é extremamente desafiadora também. Tem muito dado para você fazer isso, muito cruzamento com o hábito de compra, tudo isso. Por isso que no mercado financeiro se torna muito mais difícil, porque você tem muito dado. Então, você tem que muitas vezes escolher qual que é o passo que você vai dar e colocar um passo por vez realmente para conseguir chegar no seu objetivo. Você comentou que foi uma mudança muito rápida dentro de um ano e que mudou o jeito do time trabalhar como um todo. Como foi a mudança dessa mentalidade para entender que a hiperpersonalização realmente era o caminho, né? Vamos lá. Acho que a gente sempre teve o hábito de fazer bastante pesquisa de mercado. A gente deu muito mais voz aos nossos clientes. E aí, com isso, a gente reestruturou realmente toda a maneira com que CRM olhava e ela se integrou ao time de marketing. Então, esse foi o primeiro movimento para a gente conseguir dar essa velocidade que a gente precisava em toda essa construção. Então, a partir daí, a gente revisitou todos os modelos,
Então a gente realmente reconstruiu muita coisa. Então tinha muita coisa que estava há bastante tempo lá e a gente acabou falando assim, ok, daqui para frente a gente vai reconstruir para conseguir realmente mudar a mentalidade de como a gente olhava o cliente. Porque o ponto inicial foi, o concorrente não é só o mercado financeiro, a gente concorre com o aplicativo do varejo, com o aplicativo farmacêutico, enfim, se concorre com N aplicativos. Como que a gente se torna mais relevante para aquele consumidor? Então, para isso, a gente tem que avançar para estar no momento certo e na hora certa, batendo na porta dele, no bom sentido, né? E como vocês medem o sucesso dessas iniciativas? Vamos lá, acho que vou falar o que a gente faz hoje, tá? Dentro do mercado financeiro, mas hoje a gente olha muito o spending do cliente, se ele está consumindo mais o meu produto, se ele está cada vez mais se engajando pela minha comunicação. Então, acho que assim, os KPIs de marketing são básicos. Então, todos esses de alcance, frequência, tudo isso, acho que todo mundo, qualquer profissional de marketing hoje acompanha isso, tá? Mas eu acho que a gente acompanhar também a relação dele com a performance financeira é muito importante. Então, a gente vai desde um ticket médio até como está a margem desse cliente. Isso ainda de maneira mais embrionária, mas a gente vem avançando bastante. E também a gente faz toda essa medição cruzando tudo que a gente está fazendo em CRM com o que a gente está fazendo em marketing. Tá? Então, esses são os caminhos que a gente faz para mensurar. E, claro, a gente tem algumas pesquisas de NPS e de CSAT, que é o índice de satisfação do consumidor, algumas vezes ao ano, a gente faz 4 vezes ao ano, e 2 grandes pesquisas quantitativas e qualitativas para pegar o feedback do cliente. A gente vem tendo um sucesso bastante importante nesse caminho, então isso dá o respiro que a gente está no caminho certo ali. Então, a principal medição para mim, Cabrini, é realmente a satisfação do meu cliente e ver o meu NPS realmente sendo construído, sempre com bases extremamente comparáveis. Então, posso dizer que a gente mede há 4 anos com a mesma base comparável para realmente a gente ver se a gente está no caminho evolutivo ou não. Porque se você muda a métrica também, você não tem uma consistência. E qual a importância da análise de dados, da inteligência analítica, na criação dessas estratégias mais eficazes? E como você integra esse feedback dos clientes nas suas estratégias e personalização? Tá, vamos lá. Hoje, quando a gente faz um desenho de uma régua, por exemplo, a gente sempre pensa a régua para um cluster, tá? Então, a gente destina aquela comunicação para um cluster, para um único cluster. E quando a gente faz essa comunicação, a gente trabalha ela de maneira 360. Então, hoje eu tenho comunicações personalizadas para um cluster de cliente, tanto na comunicação direta quanto na comunicação de mídia. Então, a mesma coisa que o cliente está vendo no e-mail, ele vai ser impactado em algum momento na rede social, num Google Display ou algo parecido. Então, a gente tenta sempre pegar esse 360 do cliente e o nosso principal objetivo hoje é como que eu consigo ter os dados mais rápidos, em tempo real, que a quantidade de dados é muito grande, e como que eu consigo cada vez mais personalizar para esse cliente, que aí entra muito da hiperpersonalização, de como que eu consigo chegar no momento certo e oportuno ali para ele. E falando, né, desses dados dos clientes, como vocês equilibram essas estratégias e a proteção da privacidade dos seus clientes? Pergunta bem, bem complexa. A LGPD está aí, né? Acho que todo mundo está extremamente preocupado com a LGPD e hoje a gente vejo que o mercado avançou muito bem nessa direção e a gente consegue já ter alguns pontos muito bem definidos. Então, acho que o que a gente trabalha é sempre ser extremamente claro com o cliente, ser extremamente transparente, então deixar muito claro o que a gente está pegando de dados dele, para que a gente vai utilizar e sempre respeitando o que a lei de proteção diz. Tá? Acho que esse é o primeiro grande ponto. E quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente toma todos os cuidados internos também, tá? Então, acho que além do cuidado que a gente tem que ter da transparência com o consumidor, é o cuidado da proteção interna dos dados também, porque hoje tem times específicos que trabalham só essa parte de dados para a gente ter justamente esse controle e ter isso muito bem guardado dentro da companhia. Sim.
E sua previsão de futuro da hiperpersonalização? Você falou que foi uma mudança dentro de um ano, ou seja, em um ano mudou muita coisa. Qual você acha que é o futuro disso? Olha, eu acho que vai mudar mais ainda, tá? E mais rápido. Porque o mundo está mudando tudo muito rápido. Então, novas ferramentas vêm aparecendo, novos tipos de cruzamentos estão sendo disponíveis para ser feitos. E eu acho que nesse caminho as coisas vão avançar muito rápido. Então, o que sempre digo é a gente tem que estar muito bem estruturado na base de dados e nas clusterizações que a gente quer trabalhar para definir realmente como que a gente vai atuar com o que vem chegando do mercado. Porque a inteligência artificial está aí, a gente já usa ela de maneira pequena ainda, eu posso dizer assim, a gente usa bem, mas de maneira pequena. Eu acho que com a inteligência artificial isso vai avançar muito algumas coisas, alguns estudos, algumas coisas. Então acho que é um caminho que ainda é longo para ser percorrido, mas ele vai acelerar muito rápido. E pensando nisso tudo, que vai acelerar muito rápido, que as coisas vão mudar, a inteligência artificial tá aí. Se você pudesse compartilhar um aprendizado e deixar uma dica para quem está assistindo ou ouvindo a gente, o que seria? Acho que a primeira dica que eu daria é não tenha medo de mudar. Acho que esse é o primeiro ponto. Acho que o testar é extremamente importante. Então, sempre testar rápido, corrigir rápido, se não for o caminho certo. E se for, implementar rápido. Então, acho que esse é a primeira grande dica que eu dou. Acho que tudo que eu consegui, com o time, conseguiu construir até aqui, foi baseado nisso, em testar rápido e implementar rápido. Estude muitas ferramentas, tem muita coisa disponível, tem muita gente com muito dado, mas sempre ter muito cuidado com a proteção de dados, porque esse é um ponto cada vez mais importante também, e para mim é um caminho sem volta. Uma vez que o mercado está indo para o caminho da hiperpersonalização, não faz sentido o mercado voltar para trás, e quem não entrar nesse mercado vai ficar para trás, porque não faz muito sentido. Cabrini, muito obrigada por ter aceitado participar do podcast com a gente. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar um pouquinho. Falar de cliente é sempre muito bom, ainda mais quando a gente fala de personalização. Obrigada. E muito obrigada a você que acompanha a gente. Até a próxima!